gente conversa agora sobre o recorte racial dos dados sobre a Covid-19 no Brasil. Olha só, desde que o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde começou a ser divulgado com o recorte racial dos dados, a cada semana tem ficado mais evidente que a população negra é a que mais sofre as consequências dessa pandemia do novo coronavírus. O boletim da sexta-feira, veja só, do dia 8 de maio, que depois foi revisado no sábado, dia 9, trouxe a informação de que pretos e pardos já são os que mais morrem de Covid-19, somam 50,1% dos óbitos. Um mês atrás, na divulgação do dia 10 de abril, quando a pandemia ainda não tinha se espalhado de forma tão consistente, principalmente pelos bairros mais desassistidos das metrópoles, pretos e pardos somavam 37,8% dos que morreram. E o Brasil tinha 1.074 óbitos por Covid. Ontem, chegamos a 11.123 mortes pelo novo coronavírus. Nessa semana, que marca os 132 anos da abolição da escravidão no Brasil, o Fundo Brasil de Direitos Humanos participa aqui com a gente e traz convidadas para refletir sobre como o novo coronavírus dificulta ainda mais o acesso a direitos da população negra brasileira. A gente está com a Aline Andrade, que é superintendente adjunta do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Também nos acompanham Sara Menezes, que é educadora social do Instituto Negra do Ceará, o INEGRA, e a Dina Alves, que é coordenadora do Departamento de Justiça e Segurança Pública do IBCCRIM. Aline, Sara, Dina, olá, sejam muito bem-vindas. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Quero começar conversando, questionando a Sara, na verdade, sobre os aspectos estruturais do racismo que tornam a população negra mais vulnerável e que fazem a gente chegar a esses números que eu apresentei agora. No país, a gente tem 50%, 50,1%, portanto, mais da metade de mortes de pessoas negras pelo novo coronavírus. Como a gente chegou nesse momento? Quais realmente, de fato, são os aspectos do racismo que influenciam nesses números? Boa tarde a todas, Ali, Alissa, Ná. Eu acho que você falou algo bem no início que a gente fala sobre essa semana, né? Sobre o 13 de maio. E aí eu queria trazer algo que Jorge Portugal e Lázaro Matumbi colocam, que é o 14 de maio. E aí eu quero fazer essa relação com o que nós estamos vivendo hoje, né? Nessa música, 14 de maio, eles falam que no 14 o negro saiu por aí sem trabalho, sem casa, sem educação, sem nenhum suporte, né? E isso retrata hoje o que nós vivemos, né? E piorado com essa pandemia, com essa pandemia que nós vivenciamos hoje no mundo. Então, a gente percebe que quando os escravizados chegaram aqui, eles já estavam por conta própria. A partir do 13 de maio, isso ficou cada vez mais nítido, né? A população negra está por sua própria conta. Não existem, a gente pode ver isso retratado nos grandes índices, né? Que a população negra encabeça, que é sobre a questão da ausência de educação, a ausência de políticas públicas, a violência doméstica, o aprisionamento desses corpos, o aprisionamento dessas pessoas negras. Então, existiu um 14 de maio cheio de ausências. E nós vivemos um Brasil hoje, né? Hoje não, nós vivemos um país que tem uma saudade do seu período escravista, né? Nós temos uma herança escravocrata. Isso a gente retrata como nitidamente, né? Nesse período de pandemia, né? A gente percebe que nós temos um Brasil elitista e com saudade dos seus tempos de casa grande. A gente retrata isso da vulnerabilidade que as pessoas, né, negras estão nesse período. Tanto as pessoas que têm menos acesso a cuidados, sejam médicos, seja cuidados cotidianos, né? Esse acesso à saúde, esse acesso a políticas, né, que resguardam as suas vidas.
Dina Alves, de fato, o que a Sara traz é que essa pandemia ela aprofunda as violências que ainda atingem a população negra. Isso 132 anos depois dessa suposta do suposto fim da escravatura aqui no Brasil, né? Isso, Thalita. Boa tarde aos internautas, boa tarde, Aline. Perdemos o sinal da Dina. Que pena. Estamos ainda com a Aline e com a Sara. Não conseguimos com a Dina. A conexão com a Dina está muito ruim. Mas estamos. Eu vou jogar de volta para a Sara, na verdade, então. Eu queria que você falasse um pouquinho, Sara, quando a gente trata desses aspectos que continuam assolando a população negra, eu quero levar essa discussão para a questão do cárcere. A gente teve conversas na semana passada, inclusive aqui no Bom para Todos, sobre, por exemplo, a gente conversou com o Dudu Ribeiro, que é da Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas. E ele falava que lá em Salvador, por exemplo, alguns presos provisórios que foram retirados da prisão por conta da pandemia, eles depois eram presos novamente porque estavam circulando nas ruas. Mas muitas vezes ele chegava em casa sem ter sustento algum e tinha que sair para a rua para trabalhar nessas circunstâncias, porque, de fato, o Estado não consegue garantir hoje a permanência das pessoas na casa porque não dá segurança para que isso aconteça. Tem um outro aspecto também da questão do judiciário, como o judiciário tem agido nesse momento. O Conselho Nacional de Justiça já recomendou a soltura de presos provisórios, e mesmo assim essas pessoas não estão sendo liberadas na maior parte dos presídios, né? Então, acho que a gente pode colocar essa questão do judiciário também nessa discussão sobre como a população negra é tratada sempre e nesse momento de pandemia de coronavírus. Bom, Thales, eu queria falar que esse aspecto, né, aqui no Ceará, eu acho que você falou na minha apresentação, eu sou aqui do Ceará, de Fortaleza. A gente tem, né, uma superpopulação encarcerada que já vínhamos denunciando desde o início do ano passado. E a gente sabe que dentro do cárcere é impossível você tomar qualquer tipo de medidas que lhe resguardam de uma contaminação. Hoje, aqui no Ceará, nós temos uma superpopulação, como eu já falei, e de presos provisórios, né? Cerca de 67% das pessoas são presos provisórios. Então, o que leva a gente e um pouco retornar aquilo que eu estava falando anteriormente. O que vale mais, né? Quais as vidas valem nesse país, na verdade? A gente retrata antes desse presidente ser eleito, enfim, ele falava sobre a população negra, falava em arrobas, né? Tratava o nosso povo negro, a população quilombola, em arrobas. Ou seja, ainda existe uma perspectiva da população negra ser tratada como coisa, como algo que não vale a vida. Então, e quando a gente fala da população encarcerada, a gente tem resvala isso, né? Isso fica cada vez mais nítido o quanto a gente ainda coloca vidas humanas em situações de que uma vale mais do que outras, né? Aqui no Ceará, algo que tem nos chamado muita atenção é que a Secretaria de Assuntos Penitenciários não tem revelado o número de pessoas que estão presas e nem tem revelado o número de pessoas contaminadas por esse vírus. Ou seja, se o Ceará, né, se nós estamos no terceiro estado com o maior número de contaminações por coronavírus, a gente também tem uma subnotificação, porque a população carcerária não está não tem sido contabilizada. Então, o Estado tem
tem agido com desumanidade, tem agido com violência e tem colocado a vida dessas pessoas cada vez mais em risco, né? E aí eu coloco, assim, algo que a gente precisa compreender, é que a gente, essa população carcerária, essa população encarcerada, né, ela representa um grande número, né, nesse estado. E se nós não tivermos o controle desse vírus dentro do sistema penitenciário, a gente não vai ter o controle dentro do estado. Então, algo que a gente precisa, que as pessoas podem dizer, mas eles estão encarcerados, estão guardados, né? As pessoas às vezes relatam isso quando a gente questiona, mas isso é uma falsa verdade. As pessoas estão lá, mas elas fazem parte dessa sociedade. Então, se a gente não controlar, se a gente não tiver, se essas pessoas não tiverem acesso aos cuidados necessários, essa contaminação ela vai continuar e, enfim, e nós aqui no Ceará no Ceará, na verdade, chegamos a mais de 1.000 mortos, né? Só em Fortaleza foram 840 mortes. Então, se a gente não tiver controle desses espaços, né, que essas pessoas estão privadas de liberdade, a gente não vai conseguir fazer esse controle. E aqui a gente sabe que o Ceará é o 7º estado em maior concentração de renda, né? E então a maioria dessas pessoas, a boa parte das pessoas encarceradas são encarceradas também por questões de terem subtraído bens materiais, e essas pessoas não estão lá por crimes de grande ameaça à vida, né? Ou seja, homicídios e tal, que é o grande percentual, né, no nosso país. Então, a gente luta e precisa sempre colocar que as recomendações precisam ser garantidas para garantir a vida dessas pessoas. Aline, muitas das participações do Fundo Brasil de Direitos Humanos aqui no Bom para Todos trazem essa temática do enfrentamento ao racismo, do combate ao racismo, que de fato é um dos eixos temáticos de apoio do Fundo Brasil de Direitos Humanos, e não um dos principais, né? Nós temos um edital, né, que ainda está vigente, chama Enfrentamento ao Racismo na Base, onde a gente procurou identificar organizações que trabalhassem, que tivessem, né, primeiro, uma base local de atuação e que tivessem lideranças negras e que trabalhassem para a promoção da igualdade racial, né? Além do nosso edital específico, nós temos organizações do movimento negro em alguns dos nossos outros editais, 2 movimentos negros, né? Sempre bom falar no plural para dar conta dessa pluralidade dos movimentos negros que a gente tem no Brasil, tanto movimentos urbanos como movimentos rurais, né? E quilombolas, comunidades tradicionais. A gente também tem organizações voltadas, né, a pensar a equidade racial no sistema criminal, colocando aí, reforçando o que a Sara colocou, da existência de mais de 40% de presos provisórios e que o sistema prisional hoje tem uma sobre-representação da população negra de quase 67%, e no nosso edital geral também nós temos algumas organizações do movimento negro, né? Para além desse apoio específico das organizações de base, das organizações que trabalham no campo para a equidade racial e para o combate ao racismo, entendendo o racismo como aí um fator estrutural de desigualdade no Brasil, a gente também tem uma diversidade, né, a diversidade racial como valor para a formação dos nossos quadros e para o nosso dia a dia também, e procuramos e temos uma equipe com diversidade racial, inclusive diversidade regional também, pensando esses apoios que a gente tem feito ao campo. Deixa eu pegar um comentário que a gente recebeu aqui, olha, Gladys Anastácio falou assim: houve a abolição da escravidão com o objetivo de tornar os novos cidadãos meros consumidores, mas sem lhes assegurar oportunidades de trabalho livre e digno. E a gente recebeu também uma pergunta que eu quero passar para a Sara, é do Edmar Bispo dos Santos. Ele falou assim, olha, não fomos indenizados no fim da escravidão, fomos jogados à própria sorte. Como podemos mudar isso?
Grata pela questão, né, que ela não é tão simples, é bem profunda. A gente tem... e aí eu vou tentar trazer um pouco para esse período que nós estamos, né? A nossa população, o nosso povo negro, ele conseguiu sobreviver por muito tempo a partir dos seus vínculos enquanto comunidade, e até hoje é isso, né? Então eu quero colocar, ressaltar que os vínculos de solidariedade entre nós, né? Os vínculos de solidariedade, na verdade, entre os povos escravizados, que é o que nos faz que é a nossa representação maior dos quilombos, né? Que nós tínhamos algo semelhante, né, ao que a gente pode retratar como uma organização social muito bem estruturada, né? E baseado no respeito à vida dessa população, né? Desse povo. Então, se um come, todos comem, né? Então, e algo que a gente vê representado nas nossas periferias hoje. Muitas das ações de solidariedade, elas têm sido realizadas nas nossas periferias pelas próprias pessoas da periferia, né? Nós vemos casas ilês, casas de santo, enfim, fazendo campanhas para alimentar o seu povo. Nós vemos associações pequenas alimentar o seu povo, né? Nós temos pessoas preocupadas com a população em situação de rua. Então, eu sei que isso não vai, infelizmente, não é o único meio para se acabar com o racismo. Nós precisamos, primeiro, romper com esse vínculo, né? Com esse vínculo escravista que nós temos, né? Que chega a ser, que é cruel, é sádico. Eu faço também faço uma lembrança, né, do que tem acontecido, do que aconteceu lá no Pará, onde o decreto governamental dizia que as trabalhadoras domésticas eram serviço essencial. Então, o que não é isso, senão um vínculo, uma saudade com o nosso período escravista, né? O nosso período tão terrível da nossa história. Então, nós precisamos lembrar e superar e romper com isso, sabe? Eu falo tanto a níveis de políticas públicas, né? Nós precisamos cavar cada vez mais possibilidades para a população negra acessar a saúde, a educação, acessar, enfim, ter segurança, e que a segurança não seja somente a via da bala nos carros e na juventude e nos adolescentes. Nós queremos nos sentir seguros, né? Segurança alimentar, enfim. Mas a gente percebe que os nossos vínculos de solidariedade, os nossos vínculos de nos articular, né, entre nós, né, entre essa população, e trazer à tona esse discurso, esse reconhecimento de que o racismo ele é fundante e ele é estrutural na nossa sociedade, e ele precisa ser rompido, ele precisa ser aniquilado. Eu acho que é um dos grandes passos.